Então, dando continuidade ao módulo 8, componentes, tópico 8.5, componentes. Vamos entender um pouco melhor o que significa esse conceito aqui. Esse conceito, ele pode ser o divisor de águas entre, olha só o que eu vou falar, hein? Entre a decisão de uma empresa de capitalizar ou não peças de substituição. Porque tem gente que chega para mim, mas Eduardo, chega para mim e fala assim, Eduardo, eu tenho uma empresa que o gerente lá operacional faz questão de afirmar que ele quer capitalizar um parafuso. Parafuso que custa caro e dura mais de um ano. Eu capitalizo ele? Eu falo, cara, depende. Você vai ter como controlar esse parafuso, um parafuso de todo equipamento separadamente? O custo-benefício de você controlar separadamente esse parafuso é válido? Por quê? Porque se você não tiver um controle desse parafuso, um controle individual, de modo que quando você, for substituir o parafuso pelo novo, você possa sacar, contabilmente falando, você possa baixar esse parafuso antigo e colocar um novo, se você tem esse controle, se você tem um controle disso, provavelmente você até possa. A pergunta é, o custo-benefício desse tipo de controle individualizado vale a pena ou não? Porque se você não tiver como controlar, se você não tiver como, se a empresa não tem capacidade de sistema, né, de fazer esse tipo de controle, você vai ter que a cada parafuso jogar isso como despesa e considerar isso aí como uma despesa de manutenção. Um outro quesito importante para fins de componente é que você tenha o controle não só físico do parafuso, não só por questões de substituição dele, mas também ter o controle de fluxo de caixa desses ativos. Porque o ativo ele tem que ser gerador de benefício econômico futuro, eu já sei disso. Será que vale a pena você controlar o benefício econômico futuro de itens ao invés de jogar para despesa? Ou não? Então você tem que pensar nisso tudo para tomar decisões em relação a componentes. Vamos dar uma olhada nisso aqui um pouco melhor. Você lembra daquele caminhão que eu comprei lá no módulo 1, financiado, que eu fiz o leasing? Pois é, esse caminhãozinho aqui sorrindo para você. Comprei o caminhão, ele tem uma vida útil aí de 10 anos para a minha empresa. Legal. Só que eu não posso pegar esse caminhão, ao final de 10 anos, vender esse caminhão, vamos supor que eu recupere aí um valor muito imaterial, porque eu uso muito o caminhão. Não vou tratar de valor residual e valor depreciável agora, porque a gente já tratou desse assunto. Só que o motor dele só dura 3 anos. Pô, legal. Quer dizer, o caminhão dura 10, mas o motor só dura 3 só. A cada 3 anos eu tenho que substituir o motor, significando que após 3 anos da aquisição do caminhão, eu tiro aquele motor antigo e compro um novo. Passou-se mais 3 anos, passados mais 3 anos, eu também adquiro um novo motor para substituir esse motor aqui anteriormente adquirido. Então você tem um motor que veio no caminhão, você tem um motor que você adquiriu no 3º ano, e lá para o 6º ano, você adquiriu mais um motor. Chegou aqui no final de 9, 10 anos, você dispensa o caminhão, você não quer mais aquele veículo, e você tem isso como uma política da sua empresa. Substituição de motores, substituição de caminhões. Significando dizer, meus caros, que se você não tiver o controle individualizado desse componente relevante, porque somente os componentes relevantes valem a pena você controlar separadamente, né? Não é o caso do parafuso, você deve baixar o motor antigo e capitalizar o motor novo. Tá? Claro que as empresas que têm esse tipo de atividade sabem exatamente qual é o valor de um motor, ele sabe que quando ele compra um motor novo, qual é o percentual que ele está pagando no motor, ele tem uma estimativa, isso aí não é uma coisa de Marte. As empresas, principalmente empresas de logística, estão muito habituadas com isso. Essa informação existe lá dentro da empresa, com certeza. Tá? Significando dizer o seguinte, olha, passou mais 3 anos, eu baixo aquele motor e coloco, capitalizo um novo motor. Se você não fizer isso, amigo, você vai ter, ao final de 10 anos, um caminhão com 3 motores, inclusive sendo depreciados. Concorda comigo? Então, isso aqui não pode ser feito, isso aqui, vamos dizer assim,
é um pecado capital, vamos dizer, porque você sobrecarrega a depreciação, né, de um ativo, e você vai ter ativos com vários motores. Isso não faz sentido. Bacana? O fundamento disso você encontra aqui no parágrafo 16 da seção 17. Caso as partes principais do item do ativo imobilizado tenham padrões de consumo de benefícios econômicos futuros significativamente diferentes, a entidade deve alocar o custo inicial do ativo para suas partes principais e depreciar cada parte separadamente ao longo de sua vida útil. Depreciar cada parte separadamente. Outros ativos devem ser depreciados ao longo da sua vida útil como um único ativo, com algumas exceções, tais como as pedreiras e os locais utilizados como aterros. Os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados. Tranquilo, bacana, legal. Então, meus caros, percebam que cuidado com o componente, tá? Teve um aluno que me perguntou assim, mas Eduardo, o diferencial do caminhão também é substituído ao longo da vida útil dele. Ah, é? Diferencial? Então tá bom, então vou incluir aqui para você, brinquei com ele lá, vou incluir para você aqui o item chamado motor e o outro item chamado diferencial. De quanto tempo o diferencial é substituído? Ele deu lá, parece que são 2 anos, enfim, fica o critério. Na realidade é o seguinte, a ideia é que você tenha uma noção melhor das atividades da empresa, né? Não tem mais como se fazer contabilidade olhando para notas fiscais, né? Somente, você tem que entender a operação, você tem que ir lá em campo, tem que entender o que está sendo feito para que você possa elaborar uma demonstração contábil à luz do CPC/PMI, Norma Brasileira de Contabilidade. Bacana! Queria só falar um pouco sobre depreciação, não tem nada a ver com o componente, mas eu incluí aqui esse slide. Como é que se contabiliza a depreciação, hein? Eu acredito depreciação acumulada e debito despesas de depreciação. Mas pode ser despesa com venda? Pode. Quando? Por exemplo, quando você depreciar veículos utilizados na área comercial, computadores utilizados na área comercial, móveis e utensílios utilizados na área comercial. Se você tem um departamento de vendas, você tem que ter uma despesa com vendas lá na sua demonstração de resultado. Pode ser custo? Pode. Se você estiver depreciando uma máquina que produz, está dentro do processo de produção, a depreciação não é para despesa, nem para despesa de venda, nem para despesa administrativa, nem para despesa de venda. Essa depreciação vai para o estoque, não é isso? Estoque ou diretamente para custo ou serviço. Olha, eu tenho um processo aqui que é custo de serviço prestado, que eu aloco diretamente a depreciação e os custos, demais custos, como custo do serviço, é lá que você também inclui. Então, esse fundamento você encontra aqui no parágrafo 17. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida do resultado, a não ser que outra seção desta norma exija que o custo seja reconhecido como parte do custo do ativo. Por exemplo, a depreciação dos ativos imobilizados da produção é incluída no custo dos estoques, ver seção 13, e aí você vai transitando pelas outras seções, pelos novos conceitos. Ok? Bacana. Vamos ver como é que se escreve um negócio desse. Tudo isso a gente viu. Vamos ver um pouco de prática contábil. Tati Lili. Os bens do ativo imobilizado são demonstrados pelo custo histórico de aquisição, menos depreciação acumulada. Eu colocaria aqui mais ou menos impairment. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens, né? Já entendi os elementos. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, quando for provável que flua um benefício com os futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. Componente. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Bacana, conceito de componente. Todos os outros reparos de manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício quando incorridos. Não são geradores de benefício com o futuro, ou você não tem como controlar o fluxo de caixa, ou você não tem como controlar isso aí, o custo-benefício do controle. Os terrenos não são depreciados, né? A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para a alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil estimada como SEC. Aí ele coloca aqui qual é a taxa de depreciação
de cada item ou de cada conta do balanço agrupado. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado, o seu valor recuperado com o valor contábil do ativo é maior do que o seu valor recuperado estimado. Isso aqui é o teste de impairment, que a gente vai ter uma sessão para tratar de impairment. Os ganhos e perdas de alienação são determinados pela comparação de resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em outros ganhos líquidos demonstrados no resultado. Bacana? Então, é assim que se faz. Bacana, legal, boa prática contábil. Garanto a você está capacitado, plenamente capacitado para ler essa nota explicativa. Faça o curso, faça nosso treinamento com consciência, paulatinamente, vai entendendo o que está sendo escrito, vai lendo os balanços, que eu tenho certeza que você vai chegar ao final dele capacitado para a elaboração da sua primeira demonstração contábil em FRS. Ok? Essa empresa aqui é uma Acrylex, ela recebeu uma ressalva, né? Eu tenho várias ressalvas de adotantes CPC-PME, mas eu não resisti e trouxe essa para você. Conforme mencionado na nota explicativa, 7 Acrylex tintas não concluiu estudos técnicos para apurar a vida útil econômica e o valor residual. Quer dizer, é obrigatório isso, tá? Se você, por exemplo, for ser auditado, se você não faz teste de valor residual, valor depreciável, você não está cumprindo a norma, então você pode vir a ser ressalvado. O que eu digo é o seguinte, pessoal, se você não tem condições de fazer valor residual, valor depreciável, o ideal é que você inclua isso em nota explicativa. Tá? Eu chamo isso, não repita também essa expressão, eu chamo isso de autorressalva. Existe uma expressão lá dentro do CPC-PME que significa essa autorressalva, você tem que fazer uma referência negativa em função daquilo que você não pode fazer. Se você não tem condições de fazer valor depreciável e valor residual, você coloca lá na nota explicativa dizendo, olha, a empresa está passando por um processo, por exemplo, de reestruturação, de controles internos, para fins de ativo imobilizado, está fazendo os seus inventários, no entanto, a empresa ainda não teve condições de separar o que é valor residual, o que é valor depreciável, assim como essa redação também serve para fins de depreciação. Se você vem depreciando pela taxa estipulada pelo governo e você não tem condições de estimar a vida útil corretamente por questões de suporte da empresa, a empresa não quis fazer isso nesse momento, é importante que você se autorressalve, não repita essa palavra, se autorressalve, colocando lá uma nota explicativa dizendo que a empresa está se adaptando e está procurando aprimorar seus controles no sentido de entender melhor a vida útil, né? Estabelecer melhor a vida útil e assim depreciá-los de acordo com a vida útil estimada com base num estudo fundamentado. Sempre lembrando para você o seguinte, você não precisa ter um laudo externo não, mas é importante que você tenha um técnico capacitado interno assinando um documento junto com você contador, junto com você administrador, para que você possa alterar ou não as taxas de depreciação. Tá legal? Os efeitos dos eventuais ajustes nas contas patrimoniais e de resultado não foram possíveis em serem mensurados até a emissão desse documento. É claro, na medida que você não tem o valor residual, o valor depreciável corretamente calibrado no seu negócio, você pode estar reconhecendo mais despesas ou menos despesas de depreciação. Isso depende. Por isso que esse laudo interno, que pode ser interno, pode ser um estudo interno, se capacite você para a elaboração da sua demonstração contábil, para que você possa depreciar não só o valor depreciável, mas também com taxas de depreciação corretas. Bacana? Mandic, o ativo mobilizado é registrado ao custo de aquisição. A CIA optou por não avaliar seu ativo pelo valor justo como custo atribuído. Eu já sei o que é isso. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, considerando o valor residual estimado e a vida útil dos bens. Quer dizer, ele considerou isso. As taxas utilizadas são como segue, e depois ele coloca quais são as taxas. O item do ativo mobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício como futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração de resultado no exercício em que o ativo for baixado, né? Ganho ou perda. O valor residual e vida útil do ativo são revistos. A revisão de estimativas no encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva. Lembra que eu falei disso? Prospectiva, estimativas de revisão prospectiva. Puxa, eu errei muito, eu depreciei muito, Eduardo, lá atrás. O que eu faço agora? Altera prospectivamente. Deprecie menos. Quanto for o caso. Bacana, legal, interessante, entendi.
Aqui é um quadro que é requerido que você faça, tá? Dentro do seu ativo mobilizado. Você tem que fazer um quadro de movimentação no seu ativo mobilizado, dizendo quais são as contas, o que é saldo anterior, o que é adição, o que é transferência, o que é custo de baixa, enfim. Você tem que fazer isso tanto para o custo como para a depreciação acumulada. Bacana, legal. E assim a gente termina o tópico 8.5 e vamos entrar agora no tópico 8.6.